Olá pessoal, tudo bom? 5 maneiras da gente limpar a nossa tela mental e como isso pode trazer benefícios para a gente, né? Como eu falei nos vídeos anteriores, é a nossa tela mental que determina como a gente vai decodificar o mundo lá fora. E o que seria essa tela mental? Essa tela mental são onde ficam arquivados, né? Todas as estruturas culturais, genéticas, comportamentais do ser humano. Então, quando a gente nasce, como eu falei anteriormente, nós somos como um computador, um HDzinho formatado, limpo, né? E à medida que a gente vai crescendo, que é o processo de aprendizagem, né? A gente vai acumulando arquivos, só capturando arquivos de pai, capturando arquivos de mãe, capturando arquivos das professoras, capturando arquivos dos coleguinhas e capturando arquivos dos nossos sentidos, né? Então, e isso vai formando a nossa tela mental. Esses arquivos que nós temos dentro da nossa mente é que vão determinar como a gente faz os nossos julgamentos, como a gente vai reagir com as outras pessoas, como a gente vai sociabilizar, por incrível que pareça. Então, uma mesma pessoa, ela pode ser boa para X e ruim para Y, porque Y tem arquivos corrompidos, digamos, que fazem com que ele veja esta pessoa de maneira ruim, enquanto esta que tem outros arquivos mais limpos, digamos, não vê o que esta vê. Não sei se vocês compreendem. Então vamos lá. Então eu separei 5 pontos para ajudar a gente a limpar essa tela mental. O assunto é muito extenso, mas eu estou começando o canal, eu estou fazendo vídeos curtos e eu preciso, enfim, me adaptar primeiro. Então o primeiro que eu separei foi a mudança de cenário. Cenário no sentido de ambiente físico, né? E essa mudança de cenário, ela implica que os estímulos visuais existentes já estão desgastados, já estão saturados e não estão nos adormecendo. É como se já estivéssemos dopados e insensíveis àqueles tipos de estímulo. Então o ambiente não traz mais energia justamente pelos estímulos estarem saturados. Então, a primeira dica seria a mudança de cenário de ambiente. Então, o que seria isso? No nível mais simples, seria a mudança como arquiteta eu posso falar isso, seria a mudança dos componentes do ambiente, dos móveis, das cores, tudo que é o estímulo visual, né? Tudo que é sensorial dentro da casa, a gente poderia trazer uma nova roupagem. Então, as cores das paredes, as texturas dos tecidos, os móveis. Só que tudo isso também demanda custos, né? Então, nem sempre dá para comprar tudo novo, mas aí vem da criatividade das pessoas. Eu já vi muitas pessoas no YouTube, tá cheio de gente que consegue repaginar a casa a baixo custo, mas dá aquela roupagem nova para os quartos, para a sala, e isso traz uma nova energia para todos dentro de casa, uma renovação. O nível mais profundo dessa mudança de cenário realmente é uma mudança energética em todos que estão no local. Mas isso seria um assunto mais aprofundado para um outro vídeo, tá? Então, o primeiro ponto seria a mudança de cenário. O segundo ponto seria o cenário social. Esse é bem delicado também. As pessoas que estão conosco, eles também estão nos deixando, em certa medida, se eles estiverem estagnados, passando também essa estagnação para a gente, e como é uma relação de troca, nós estamos nesse universo, o universo em si, a lógica dele é uma relação de troca, então
Em qualquer ambiente que você estiver, se você estiver no seu trabalho, se você estiver na sua escola, se você estiver na sua igreja, se você for a um hospital, se você for a uma farmácia, você está falando com a atendente, você está tendo uma relação de troca ali com essa atendente. Ou então se você entra no metrô ali, quando você está comprando o bilhete, você tá... Minha cidade não tem metrô, mas o que eu quero dizer é que para qualquer lugar que você vá, as pessoas com quem você está se encontrando, você está trocando energia. Então se você está há muito tempo dentro de um cenário social e se essas pessoas não trazem uma renovação, vocês não estão trocando absolutamente nada. E em um nível muito sério, não está agregando nada em termos sensoriais, nem intelectuais, nem culturais. Então, realmente, às vezes, muito pelo contrário, às vezes essas pessoas estão em um declínio emocional, em um declínio energético, em vários níveis de declínio, porque nós somos seres então nós temos vários níveis, né? Então, e esse declínio do cenário social pode te fazer também declinar ao invés de expandir. E no caso aqui, o que a gente quer realmente é expandir. Então, essa mudança de cenário social, ela é delicada porque às vezes você tem laços afetivos com as pessoas, com as pessoas da sua escola, da sua faculdade, da sua igreja, né? E você não vai sair cortando as pessoas de maneira muito brutal, digamos, né? Mas às vezes um pequeno afastamento, uma pequena limpeza, às vezes uma viagem de 15 dias, renova, ou seja, nesse período que você está viajando para um outro local, você está trocando energia com pessoas totalmente novas. E você está deixando lá parte de você e trazendo parte dessas pessoas. Você já não é mais a mesma pessoa. A cada segundo nós somos novas pessoas, principalmente quando nós estamos tendo relações sociais, trocas sociais com as pessoas, né? Então, essa mudança de cenário social, ela é importante. Nós sempre procurarmos buscar cenários onde a gente possa alimentar a nossa sede, saciar a nossa sede de evolução. Pessoas que nos façam, né, sempre evoluir. E no nível que você não pode se deslocar, não pode mudar de casa, não pode fazer uma viagem, não pode ir para outra cidade, os livros. Os livros são uma saída para você capturar informações com novas energias, porque a energia daquele autor, ela tá ali naquele livro, né? Então você vai ter, por incrível que pareça, eu acredito, por incrível que pareça, só um instante. Esse livro aqui do Homero, Odisseia. Por incrível que pareça, todas as perspectivas, todas as emoções, todos os sentimentos desse autor ainda estão nesse livro. E esse livro aqui é secular, né? Foi escrito há muitos anos atrás, é do Homero. Então, eu sugiro isso, quando de tudo você não puder se deslocar fisicamente de um cenário, faça uma viagem com o livro, né? Então, esse foi o segundo ponto. A gente já falou de cenário ambiental, do cenário social e agora eu vou falar dos estímulos sensoriais, né? E aí seria o quê? Da gente renovar tudo que está no nosso campo dos sentidos. E nisso eu incluí a música e a arte. Então vamos colocar aí o terceiro ponto como a música. As músicas, elas são... O som é uma onda, né? O som é uma onda. Vocês vão estudar física, a física tem um campo dela que se chama ondulatória, e ela trata só da propagação das ondas. Então, toda a música, até a fala, todo som é uma onda. Eu falo baixo, então a onda, ela não vai muito longe, entendeu? Uma pessoa que tem uma emissão muito forte, a onda dela se propaga mais. Então, assim,
E as músicas, elas têm uma vibração, e essa vibração, como nós somos seres com muita água no nosso corpo, nós somos mais de 80% de água, essa vibração das músicas, ela impacta no nosso ser, em um nível celular. E nós sabemos que o rock tem uma vibração, o samba tem uma vibração, a MPB tem uma vibração, a música clássica tem uma vibração, então cada estilo de música tem uma vibração, né? E o sertanejo tem uma vibração, fora que a vibração dos instrumentais, digamos, fora a carga emotiva que tem na voz do cantor. Então, essa limpeza nas questões mas a música é um som, a música não é uma imagem, porque a gente está falando de limpeza da tela mental. Mas quando você escuta uma música, você produz telas. Você produz telas. Então, tem até memes que quando a pessoa está dentro do ônibus e toca uma música, ela está com a cabeça encostada no vidro, criando telas. Então, é importante a gente selecionar o tipo de música que nós estamos escutando, porque o tipo de telas que nós estamos criando quando escutamos uma música pejorativa, que deteriora a alma do ser humano, que abaixa a autoestima do ser humano, ou então que confirma os sentimentos negativos que ele está tendo a respeito de si mesmo, aí nós estamos construindo telas ruins dentro com a música, compreendem? A música não é uma imagem, a música é uma onda, uma frequência, mas nós, com a nossa emoção, criamos telas em cima das músicas. Então, por isso a necessidade de escolhermos as músicas, tá? Então, esse seria 1, 2, 3. E vamos para o quarto ponto, né? Eu falei aí de cenário ambiental, do ambiente, eu falei de cenário social, das nossas companhias, e eu falei da música. E vamos falar agora da arte. A arte, ela tem um papel fundamental na vida do ser humano. A arte, ela tem um papel de expressão e ela tem o papel de expressar o belo, e ela tem o papel também de expressar o sentimento ou a revolta. A revolta é um tipo de sentimento negativo, mas assim, vamos para o lado bom da arte. A nossa mente, ela trabalha identificando padrões. Então, quando nós alimentamos a nossa mente com a arte, principalmente quando nós temos contato com a arte da antiguidade clássica, que são a arte dos gregos, dos romanos, e não vamos ser tão fechados. Os árabes também têm uma excelente cultura nessa mesma época, ou em qualquer época, é porque nós somos acostumados a ver só a questão de Europa, né? Mas os árabes são excelentes em tudo também. Então, quando nós tiramos o tempo para ver, ainda que o seu gosto pessoal seja das coisas de hoje, quando você volta ao passado e vê essas artes, né? Você começa a estruturar dentro de si uma ordem. Porque, por exemplo, a arte da antiguidade clássica, na época que eles estavam descobrindo a matemática, que eles estavam criando toda a geometria, Pitágoras e Tales de Mileto e todo esse pessoal estava criando a matemática, você vê que os templos gregos, eles eram feitos com precisão matemática. A arquitetura, ela necessita de matemática, né? Por questões de segurança e por questões de estética também. A beleza, ela não é casual, existe uma ciência por trás da beleza e há matemática na beleza, né? Simetria é uma coisa que o nosso cérebro se agrada muito, porque a simetria é sinônimo de equilíbrio, e equilíbrio é tudo que o ser humano quer. Então, quando você vê uma obra de arte, quando você vê um templo grego, quando você vê uma igreja renascentista, você consegue identificar que eles trabalham com padrões nas janelas, nas portas, nos elementos, né? Então,
pode parecer simples, mas depois a gente aumenta esse aspecto aí. Então, a arte, ela traz pra gente uma ordem mental que é inerente ao ser humano. Essa ordem é inerente ao ser humano, né? São arquivos que nós já reconhecemos o que é equilibrado, o que é o belo para a gente geralmente está dentro desses aspectos de simetria, né? Então, pessoal, seria basicamente isso, tá bom? E estímulos, e o quinto seria estímulos sensoriais mais gerais, tato, texturas de tecidos dentro de casa também é muito importante essa questão, a questão do olfato, né, dos aromas dentro de casa é muito interessante também. Esse seria, sim, o quinto ponto, né? E iluminação dentro de casa. Aí conta também como os demais estímulos sensoriais. Eu separei a música, que é a audição, eu separei a arte um pouquinho, mas eu vou colocar esses outros todos dentro de estímulos sensoriais dentro de casa, que são os aromas, os perfumes, os cheiros, tudo isso transforma realmente o ambiente e como, por exemplo, você pensa num perfume, você pensa num local, você pensa no cheiro de café, você lembra da tela da casa da sua avó. Você pensa em um perfume, você se lembra de uma pessoa que você teve muita afeição. Então, os aromas, nós somos seres extremamente sensoriais, né? Então, tudo isso são estímulos, né? Então, quando a gente transforma um pouquinho, realmente a nossa tela vai mudando aos poucos. E isso não é trabalho de um dia, isso é o trabalho de uma vida inteira, porque nós nos saturamos dos estímulos. Nós nos saturamos dos estímulos. Se nós não buscarmos o autoconhecimento, e é por isso que existem tantas separações, os namoros duram pouco, nós estamos sempre buscando novos estímulos. Se a gente não se conhece, a gente não consegue criar estabilidade. Ao mesmo tempo, olha só como a gente precisa de equilíbrio. O excesso de estabilidade nos estagna. Então vejam como a gente tem que dosar as coisas o tempo todo quando nós queremos a evolução. Então, pessoal, por hoje é só. Esses seriam as 5 formas da gente fazer uma limpeza na nossa tela mental. Eu espero que isso tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo. Beijo!